Olá, é muito bom ter você aqui. Desde já parabenizo você por chegar nessa última aula do curso Novos Membros e nessa aula concluindo então o conteúdo do nosso livro Os Primeiros Passos do Discípulo. Hoje no capítulo 18 estaremos tratando a respeito do culto cristão. Meu nome é Robson, eu lhe dou as boas-vindas em nome da nossa igreja, uma igreja que ora e trabalha como uma família de discípulos de Jesus, o culto cristão. E tratarmos disso vale a importância de nós pensarmos sobre a finalidade suprema das nossas vidas, que é cultuar a Deus. Então daí a necessidade de analisarmos informações fundamentais a respeito do culto cristão. Então, características do culto. Nós precisamos olhar então para esse quadro das características e como nós temos aqui nesse slide, o culto cristão ele deve estar baseado na Bíblia, né? Possui base bíblica, ou seja, consta no culto aquilo que é ordenado na Escritura. E a gente pode até olhar quando voltamos lá no início do nosso livro, no capítulo 2, a gente tem ali as informações a respeito daquilo que Deus se revela na sua palavra, da forma como ele deve ser adorado, não segundo a nossa imaginação, mas somente conforme as orientações da própria palavra. Daí um texto que é trazido no nosso material impresso, no nosso livro, se você estiver acompanhando, nós temos aí esse texto de Levítico, capítulo 9, versículo 22, e é interessante que depois eu convido você a ler todo o texto, né, do 9, 22 até o capítulo 10, versículo 3. O que nós temos registrado ali é que Nadab e Abiú, eles levaram fogo estranho perante a face do Senhor, não conforme o Senhor havia ordenado. Isso trouxe consequência, houve consequências graves. Também quando a gente olha para a palavra de Deus e o texto impresso também no nosso livro, lá em Apocalipse, capítulo 5, os versículos de 9 a 14, nós temos ali também a igreja triunfante na presença de Deus, louvando com alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, honra e glória e louvor. Ou seja, essa demonstração de como o culto ele deve ter o foco em Cristo. O centro do culto é a pessoa e a obra do Redentor. Então ele possui base bíblica, foco em Cristo. Um segundo aspecto que deve constar no culto cristão. Um outro aspecto também, uma outra característica, é a instrução bíblica. A pregação é parte destacada da adoração. Aí um texto também para a gente ter como base, né, a respeito disso, que é o momento ali, a pregação é a parte destacada do culto, da adoração. 1 Coríntios 1, 21, que diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, ou seja, a pregação da palavra. Também nós destacamos que o culto cristão ele deve ter simplicidade. Não fazemos uso de sofisticação que desvaziam a atenção, ou que, aliás, que desviam a atenção de Cristo para aparatos da religião. Isso é algo muito importante também da gente entender, esse aspecto da simplicidade, para que não seja desviada a atenção de Cristo. O nosso culto também, o culto cristão deve ter como característica a liberdade de consciência. Então, no culto bíblico não há manipulação psicológica. O culto deve ser solene, deve haver solenidade. O culto cristão é um culto reverente. E um texto que a gente pode mencionar a respeito dessa necessidade de toda a reverência em se apresentar diante de Deus é o texto que nós temos de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. E daí também a gente pensar a respeito da ordem, o culto deve ser organizado. 1 Coríntios 14, 40, nós encontramos: tudo, porém, seja feito
com decência e ordem. Então, o culto deve ter essas características: base bíblica, foco em Cristo, instrução bíblica, simplicidade, liberdade de consciência, solenidade e ordem. Gostaria de citar aqui um texto dos princípios de liturgia da nossa denominação, da IPB, o artigo 7, dos princípios de liturgia. Ele vai trazer o seguinte: o culto público é um ato religioso através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando, pela mediação de Cristo Jesus, o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. É a ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação dos crentes. Um outro texto, Confissão de Fé de Westminster, diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua vontade revelada que ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestão de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Aí vale a nossa atenção, novamente citando o início do nosso estudo, do nosso livro, lá no capítulo 2, que Deus ele se revela e revela que nós devemos adorar a Ele conforme Ele mesmo orienta na sua palavra, embora a natureza demonstre esse Deus como soberano, demonstra Deus como bom, mostra Deus digno do nosso louvor, digno de ser amado, invocado e crido, mas a revelação de Deus na sua palavra, essa revelação especial nas Escrituras, vai mostrar como nós devemos nos colocar diante desse Deus para adorá-lo. Partes do culto. Então, no culto não há rigidez excessiva quanto ao arranjo das partes do culto. Em determinadas igrejas nós iniciamos e é iniciado com a adoração e depois seguida com confissão de pecados, hinos e cânticos espirituais, depois pregação, sacramento, ofertório, oração final e bênção apostólica. Já em outras igrejas elas já começam com a oração de confissão, invocação, depois a leitura bíblica, hino, pregação, cânticos, ofertório, oração final e bênção apostólica, além dos sacramentos. O importante diante disso é que haja a leitura bíblica, que haja a pregação, que haja os cânticos, o sacramento, e tudo isso é algo que deve constar no culto, assim também como ações de graças, o ofertório e dedicação nas ocasiões especiais, os votos, os juramentos e o jejum. Então nós temos alguns textos que dão base para isso, convido você a se voltar para eles, são textos que se complementam, Atos 2, capítulo 2, versículo 42, 1 Timóteo 4, 13, Efésios 5, 18 a 19, Colossenses 3, 16. Nós devemos entender também, como a nossa denominação entende no princípio, no regulamento ali dos princípios de liturgia, no artigo 8, o culto público consta ordinariamente da leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, oração e ofertas. A ministração dos sacramentos, quando realizada no culto público, faz parte dele. Assim como a gente viu aquela listagem, como a gente mencionou essa listagem das partes do culto. Ainda, o culto cristão protestante é um culto sóbrio. E uma das bandeiras do protestantismo foi a purificação do culto. Os reformadores lutaram para retirar do culto elementos que não eram prescritos na Bíblia,
No movimento da reforma protestante, então, isso foi um aspecto fundamental. E tudo isso a fim de assegurar, né, primeiro, a aprovação de Deus e, segundo, a própria edificação da igreja, que inclui também a evangelização. O que o culto bíblico não tem? No culto bíblico, né, no culto cristão, não há esse ambiente de entretenimento, não se cultiva esse ambiente de entretenimento. O culto ele não procura ali trazer um sensacionalismo ou também danças, também não faz alarde a fenômenos ditos sobrenaturais. Nós cremos que Deus ele cura, nós cremos que Deus opera milagres, mas isso pode acontecer de forma direta e instantaneamente quando Deus quer, quando Deus mesmo decide fazer dessa forma. E ele também cura usando profissionais, né, e usando a medicina, recursos da medicina. E nós cremos ainda que as pessoas que sem Cristo, elas estão sob o domínio do diabo e em certos casos exige sim a necessidade da expulsão de demônios. No entanto, isso não é feito publicamente. As pessoas, quando elas participam do culto, elas devem sair cheias, né, transbordantes da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus, da comunhão com o Espírito Santo, e não comovidas ou ali sendo entretidas com coisas que não estão nesse caminho da edificação, né? Então, são coisas que nós preservamos no culto, essa postura da sobriedade do culto. Olhando para a Confissão de Fé de Westminster, nós podemos ver esse slide que diz: a leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, o cântico de salmos com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes, ações de graças em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. Seguindo ainda, o modo de execução dessas partes pode variar de lugar para lugar. Então, nós sempre procuramos, né, ali entender, respeitar a cultura do próprio local, né, da própria região. E quanto à música, há essa possibilidade de abrir-se para composições novas, contemporâneas, mas se evita modismos e o desejo sempre é primar pela qualidade, né, por aquele estilo que seja adequado para a adoração e sempre buscando letras que contenham uma doutrina sadia, além de também valorizar os hinos tradicionais. Os hinos no culto cristão bíblico, ele não é dispensado, né? Ele é valorizado. Aliás, o culto protestante, né, a música, ela não é ali o que está guiando e dirigindo o culto, é a palavra, é a pregação. A música, ela apenas é uma serva e ela não substitui de forma alguma a pregação bíblica, a pregação da palavra. O lugar e o dia para o culto. De acordo com o Evangelho, Deus pode ser invocado em qualquer lugar. E ainda, o culto é um ato que se inicia no coração do adorador. Algo individual, uma operação individualmente realizada. E deve ser realizado também no ambiente familiar, né? Um culto doméstico é uma possibilidade, é algo que nós valorizamos e até indicamos. O culto doméstico, o culto realizado ali em família, em casa. Também o culto realizado por grupos pequenos, né, grupos menores,
reuniões nos lares, também eventos em outros locais. No entanto, o que nós buscamos valorizar são as assembleias solenes, ou seja, o culto realizado no local apropriado, no local separado para adoração pública. E a gente tem alguns textos que vão tratar a respeito disso, o próprio Evangelho de João, ali no capítulo 4, versículo 21, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, dizendo que não seria no monte de Gerazim, também nem em Jerusalém, mas que o adorador adoraria em verdade e espírito ao nosso Senhor. E tudo isso também sendo mencionado, por exemplo, em Atos capítulo 2, que a igreja se reunia nas casas, mas também no templo. Aqui vale a pena a gente olhar para a Confissão de Fé de Westminster mais uma vez, que vai dizer: agora sob o Evangelho, nem adoração, nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente, e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião. O templo cristão não é considerado nos mesmos termos lá do templo de Jerusalém na época do Antigo Testamento. Em decorrência da obra de Cristo, os crentes são o templo do Espírito Santo, como nós temos na palavra, aí o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, a obra de Cristo nos dá esse grande privilégio da habitação do Espírito Santo de Deus. Mas apesar disso, o edifício de reunião cristão, ele deve sim ser respeitado, mantido como um lugar dedicado exclusivamente para adoração. Deve haver esse zelo, esse cuidado, tudo com um local, um ambiente para o culto de adoração. Quanto ao dia para o culto público, o domingo é o dia do Senhor. Então, mais uma vez, olhando para a Confissão de Fé de Westminster, como é a lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, ou seja, descanso. Também quando a gente olha lá para o capítulo 2 do nosso livro, do nosso curso, a gente tem uma atenção especial a respeito disso, o sábado, descanso, santificado por Ele, por Deus, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último da semana e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. E continuando, este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado o seu coração e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Resumindo, o culto é um ajuntamento simples e sincero de cristãos com o objetivo de tributar a Deus glória e honra. Tal reunião é ordeira, fervorosa e bíblica. Os cristãos se dirigem a Deus com louvor e consagração de suas vidas. O Senhor, por sua vez, os abençoa através da palavra,
dos sacramentos e da resposta graciosa às orações. Questões ligadas à profissão de fé. Qual a relação desse estudo com o ato de profissão de fé, que é a cerimônia de admissão de membros da nossa igreja? Aí, nessa ocasião, da profissão de fé pública, diante da igreja, você será convidado a responder a seguinte pergunta: você ou vocês prometem a comparecer às reuniões da igreja com assiduidade, respeitar o culto divino e participar dele? Daí a resposta do candidato ou dos candidatos. Considerações finais. Chegando ao final da nossa aula e ao final do nosso curso, então eu já dou os parabéns a você que finaliza este curso, esse estudo, e mais uma vez repetindo, que não deixe de marcar esta aula como concluída para você poder baixar o seu certificado. E assim, para que isso você faça, é necessário você realizar a última atividade que está aí na tela do seu dispositivo. Aqui um recado, finalizando: caso você queira se tornar membro da nossa igreja, entre em contato com o pastor da nossa igreja, o reverendo Misael. O contato dele está aí nesse slide, o WhatsApp dele, DDD 17 997 17 18 82, e mande uma mensagem ou entre em contato dizendo que você concluiu o curso na plataforma EAD e que você deseja se tornar membro. A nossa oração é para que o seu próximo passo seja o de publicar a sua fé publicamente e se integrar plenamente a esta parte do corpo de Cristo, e que a sua caminhada com o Senhor seja na igreja e seja repleta de alegria. Nós convidamos também você a fazer outros cursos online que estão disponíveis na nossa plataforma de curso, no nosso site, e também que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você fique na paz do nosso Senhor Jesus e que Deus te abençoe muito.